O vídeo de hoje, então, é sobre plano cartesiano. Então, o que é um plano cartesiano? É um sistema de eixos ortogonais que foi criado por Descartes, tá? Com o objetivo de localizar pontos. Esse sistema de plano cartesiano hoje é muito utilizado no sistema do GPS, nas navegações, latitude, longitude, identificação de cadeiras em salas de teatro e cinema, e assim em outras áreas também. Mas enfim, o que é o plano cartesiano? É um sistema que possui dois eixos, tá? Um horizontal e outro vertical, que se cruzam entre si perpendicularmente, tá? Então, eles formam um ângulo de 90 graus. Na origem, no encontro dessas duas retas, temos o ponto zero, tá? Para a direita e para cima são os pontos positivos, os valores positivos, e para a esquerda e para baixo da origem, então, são os pontos negativos. O eixo horizontal, então, é o eixo X, que é o eixo das abscissas. E o eixo vertical do Y, então, a gente chama de eixo das ordenadas. No plano cartesiano, então, os pontos que não estão sobre os eixos, eles estão nos quadrantes. Então, é sempre no sentido anti-horário. Então, esse é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Agora, como que a gente faz para localizar um ponto no plano cartesiano? Então, para localizar um ponto, a gente precisa das coordenadas cartesianas, tá? O que são as coordenadas cartesianas? É um par ordenado XY que é formado por um número x e o número y, tá? Então, para a localização de um ponto, a gente precisa as coordenadas cartesianas desse ponto. As coordenadas é formado por um par de números, que a gente chama de par ordenado. Então, é um ponto x e um ponto y. Então, vamos fazer um exemplo que fica mais claro. Então, eu quero localizar no plano cartesiano os pontos A, B e C, ABC e D, tá? Então, vamos começar pelo A. Então, as coordenadas do ponto A é o par ordenado 2 e 4. Então, ele está localizado no número 2 do X e no número 4 do Y, tá? É sempre nessa ordem. O primeiro número que aparece é a localização no eixo X. E o segundo número que aparece é a localização em relação ao eixo Y. Então, vamos fazer a localização do ponto A. Então, o ponto A está localizado 2 para X e 4 para Y. Então, o 2 está aqui e o 4 está aqui. Então, eu vou traçar duas linhas aqui, tá? Referentes ao 2 e ao 4. O encontro desses dois tracejadinhos, então, é que me dá o ponto A, ok? Agora, vamos para o ponto B. Então, o ponto B está localizado no menos 3 do X e 1 do Y. Menos 3 do X está aqui. 1 do Y, então, está aqui. O encontro dessas duas linhas é que me dá o ponto B. O ponto C, então, vai ser 4 e menos 5. 4 no eixo X, sim, menos 5 no eixo Y. Então, 4 do eixo X está aqui, menos 5 para baixo. Então, aqui está o menos 4 e aqui está o 4, né, positivo, e aqui está o menos 5. Então, o encontro dessas dois tracejadinhos me dá o ponto C. Lembrando que quem tem facilidade não tem necessidade de fazer esse tracejado, tá? Quem tem um pouquinho mais de dificuldade
de dificuldade em fazer a localização dos pontos, é aconselhável fazer esses tracejados. Agora, vamos para o ponto D. Então, o ponto D está localizado no 5 para o X e 0 para o Y. Então, o 5 para o X está aqui. 0 para o Y é exatamente essa linha reta, tá? Que está aqui, tá? Ou seja, esse ponto D, ele está exatamente em cima do eixo X. Ok? Então, 5 para o X, 0 para o Y, ou seja, não vai haver deslocamento no sentido vertical, ele vai ficar aqui mesmo. Agora, eu quero ao contrário, tá? Eu dei os pontos, esses mais escuros, e eu quero determinar qual é o par ordenado dessa localização, tá? Ou seja, eu quero determinar as coordenadas cartesianas de cada um desses pontos. Então, vamos começar pelo ponto E. Então, em relação ao eixo X, o ponto E está alinhado com quem? Ele está alinhado com o ponto menos 2, tá? Então, o ponto menos 2 é a abscissa, aliás, o ponto menos 2 é a abscissa do ponto E, ok? Em relação ao Y, qual é o ponto Y do E? O ponto Y do E é o 5. Então, menos 2 e 5 são as coordenadas cartesianas do ponto E, ok? Vamos para o ponto F, então. Então, o ponto F, a gente vai determinar quais são as coordenadas cartesianas dele. Então, em relação ao eixo X, lembrando que sempre o primeiro número é em relação ao eixo X, é o ponto X, e o segundo número é o ponto Y. Então, o ponto F, em relação ao X, ele está alinhado com o menos 3. Então, essa é a abscissa do ponto F. E em relação ao eixo Y, ele também está alinhado com o menos 3. Então, essa é a ordenada do ponto F. Para o ponto G, então, o ponto G está aqui. Ele está alinhado com o 3 no eixo X e com o menos 2 do eixo Y. Então, 3 e menos 2 são as coordenadas do ponto G. Quais são as coordenadas cartesianas do ponto H, então? O H está alinhado com o 7 do eixo X, tá? E com o menos 3 do eixo Y. Então, 7 e menos 3 são as coordenadas do ponto H. E o último, letra I, é ponto I. Então, vamos determinar as coordenadas cartesianas. Então, ponto I. Em relação ao eixo X, ele está alinhado com o 9, tá? Em relação ao eixo Y, ele está alinhado com o 2. Então, 9 e 2 são as coordenadas cartesianas do ponto I. Agora, a gente vai ver distância entre dois pontos. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui, tá? Distância do ponto A até o ponto B vai ser a raiz quadrada da diferença entre as abscissas elevado ao quadrado mais a diferença entre as ordenadas elevado ao quadrado. Vamos fazer um exemplo que fica bem claro. Então, coloquei os pontos A e B, tá? As coordenadas do A são 3 e 4 e do B são 6 e 9. Aqui eu coloquei a repetir a fórmula, então a gente vai responder agora. Então, distância do ponto A até o ponto B vai ser a raiz quadrada, tá? O x do A é quem? É o 3. Quem que é o x do B? É o 6. Então, vai ser 3 menos 6 ao quadrado.
mais agora a diferença entre as ordenadas. O y do A é o 4, menos o y do B. O y do B é 9, tá? Elevado ao quadrado. E agora eu extraio a raiz quadrada disso tudo. Então, a distância de A até B vai ser a raiz quadrada de 3 menos 6, sempre resolve primeiro parênteses, tá? 3 menos 6 é menos 3, elevado ao quadrado, mais 4 menos 9 é menos 5, elevado ao quadrado. Distância de A até B vai ser raiz quadrada de negativo 3 ao quadrado é 9, mais negativo 5 ao quadrado é 25. Todo número elevado ao quadrado, sempre a resposta vai ser positiva, tá? Então, de distância de A até B, agora eu somo aqui, ó. 9 mais 25, 34. Agora eu extraio a raiz de 34, que é aproximadamente 5,83. Então, essa é a distância de A até B. O que que isso significa? Significa que lá no plano cartesiano, quando eu coloco os pontos lá, a distância entre um e outro é essa que a gente calcula através dessa fórmula aqui, tá?